Estamos aqui com uma placa-fonte de uma TV de plasma Samsung, modelo PL 50E490, segundo a aluna que está me passando. Bom, isso aqui é um defeito comum que ocorre também em outras placas da mesma marca de modelos diferentes. Aqui no conector que vai alimentar a placa principal, nós encontramos a tensão no pino PS-ON, uma tensão em torno de 4 volts no pino PS-ON, mas não tem a tensão a 5 volts, que é a tensão standby que alimenta a placa principal. Esse é um defeito típico de proteção a SEDET. Sempre que encontrarmos no conector tensão no pino PS-ON e 0 volt no pino a 5 volts, a proteção a SEDET provavelmente está sendo acionada. Eu vou então mostrar a sequência para chegar até o componente com defeito. Primeiro nós vamos medir a tensão no conector, posicionando a ponta de prova no pino a 5 volts. Vamos confirmar no pino a 5 volts. A placa-fonte já está conectada à rede e aqui nós observamos que não tem tensão. Então nós temos 0 volts no pino a 5 volts. E passando agora a ponta de prova para o pino PS-ON, olha só, nós temos uma tensão em torno de 4 volts. Com essa tensão no pino PS-ON e 0 volt no pino a 5 volt, já é um indicativo de que a proteção a SEDET está sendo acionada. Vamos fazer mais algumas medições aqui antes de ir para a proteção a SEDET. Esse é um MOSFET que fornece a tensão a 5 volts. Então nós devemos ter no dreno 5 volts. Vamos conferir? 5 volts no dreno. No osciloscópio nós temos a tensão de 5 volts. Se a gente então agora medir a tensão no source, que é o ponto que vai para o conector, temos 0 volt. Então isso mostra que o MOSFET não está conduzindo. E para justificar o corte do MOSFET, devemos ter 0 volt no gate. Então medindo o gate, temos realmente 0 volt. O que nós podemos deduzir aqui é que esse MOSFET está despolarizado, a tensão de gate está baixa, então a tensão de 5 volts do dreno não passa para o source. E quem despolariza esse MOSFET é esse microcontrolador, a partir de uma informação que ele recebe deste fotoacoplador. Esse fotoacoplador, em situação normal, ele tem que ficar cortado. Em situação de proteção a SEDET acionada, ele estará conduzindo. Então nós vamos primeiro confirmar se ele está conduzindo, medindo a tensão no pino 4 e 3. Tá? Aqui é o pino 4, aqui é o pino 3. Primeiro, vamos medir no pino 4, só para mostrar que nós temos a tensão naquele ponto, né? Apareceu aqui um ruído por causa da ponta de prova. Então aqui nós temos uma tensão em torno de 4 volts, né? Aí você está no pino 4, correto? Pino 3. Pino 4, tá certo. Pino 4, né? Então essa é a tensão do pino 4. Ok. Vamos passar agora para o pino 3. Passando para o pino 3, temos a mesma tensão. Isso indica que o fotoacoplador está conduzindo e, portanto, a proteção a SEDET está acionada. Vamos fazer um teste agora. Passa a ponta de prova, muda a ponta de prova, tira a ponta de prova, passa aqui para o source. Não. Só a ponta de prova. Mede aqui no source desse MOSFET, só para a gente fazer um teste. Qual o teste que nós vamos fazer para confirmar, para confirmar que a proteção a SEDET realmente está acionada? Nós vamos medir aqui a tensão no source do MOSFET, que por enquanto tem 0 volt, e vamos colocar um curto no pino 1 e 2 do fotoacoplador. A intenção aqui é cortar o fotoacoplador e vamos verificar se a tensão no source do MOSFET vai subir. Vamos lá, pode colocar um curto no pino 1 e 2. Curto-circuitando o pino 1 e 2, a gente observa que a tensão subiu. Então isso mostra que realmente o fotoacoplador está polarizado, está conduzindo, então a proteção a SEDET está acionada. Nós vamos agora analisar no lado primário da fonte, então nós precisamos mudar o terra do osciloscópio para o terra do lado primário e vamos descobrir o que está fazendo esse fotoacoplador ser polarizado. Então vamos lá, o terra já no lado primário. Observando aqui na placa, então primeiro vamos fazer o seguinte, mas vamos apenas conferir primeiro a tensão no pino 1, para a gente ver quanto tem. Tensão do pino 1, 5 volts. Passa agora para o pino 2. Deu uma diferença em torno de 1 volt, mostrando realmente que o fotoacoplador está polarizado. Deixa eu acompanhar agora na trilha, acompanhar a trilha aqui na placa e já falo para você medir. Só para a gente ver de onde vem quem polariza o fotoacoplador.
quem faz o pino 2 cair. Observe que a trilha do pino 2 passa por baixo do fotoacoplador, acompanhando, chega no anodo desse diodo e o catodo está ligado no coletor desse transistor. Vamos então medir no coletor para ver que tensão temos aqui. Ponta de prova no coletor do transistor. Observando no osciloscópio, temos uma tensão em torno de 3 volts. Observe que a tensão aqui ela não chegou a 0 volt, está apenas com 3 volts, aproximadamente uma divisão e meia. Mas como nós medimos lá no pino 2 do fotoacoplador uma tensão em torno de 4 volts, já é suficiente para polarizar o fotoacoplador. Então nós podemos dizer que, deixa eu mostrar aqui na placa novamente, esse transistor está conduzindo, polarizando o fotoacoplador. Se ele está conduzindo, ele tem que estar polarizado. Devemos encontrar tensão na base, de pelo menos 0,6 volt. Vamos verificar na base. Tensão da base do transistor, observando no osciloscópio. Deixa eu mudar aqui o volts div para 200 milivolts, para ser mais preciso. 200 milivolts, atingiu 3 divisões, 0,6 volts. Ok, transistor está polarizado. E a polarização justifica a condução do transistor. Vamos ver agora da onde vem a polarização do transistor. A base do transistor recebe a tensão a partir desse resistor, do outro lado do resistor, no coletor desse transistor. Observem só, encontramos 0,6 volts na base do transistor. Como essa tensão vem através de um resistor, da tensão que deve estar presente no coletor desse transistor, pela lógica, devemos ter no coletor desse transistor uma tensão maior do que 0,6 volt. Vamos então conferir a tensão no coletor do transistor. E observando no osciloscópio, nós temos 0 volt. 0 volt no coletor desse transistor, que é exatamente o ponto que deve levar tensão para a base desse outro transistor. Então, a pergunta é, como é que apareceu tensão de 0,6 volts na base desse transistor, se no coletor desse transistor tem 0 volt, que é o ponto que leva a tensão para a base desse transistor? Então, a única explicação para esse defeito é que a tensão para a base desse transistor está vindo do seu próprio coletor. Então, aqui nós temos uma fuga entre coletor e base desse transistor. Ele se autopolariza, conduz e polariza o fotoacoplador, polariza esse fotoacoplador, que acaba levando uma informação para esse microcontrolador, que temos uma situação de rede baixa. Então o micro está entendendo que a tensão da rede está baixa e, portanto, ele mantém esse MOSFET desligado e mantém também desligada a tensão de A5 volts no conector, impedindo que a placa principal funcione. Nós vamos então agora substituir o transistor e voltamos em seguida para verificar se a placa-fonte funciona normal. Antes de substituir o transistor, observando aqui o transistor pelo lado de cima, a gente nota aqui uma sujeira nos terminais do transistor. Como esse transistor trabalha com uma tensão relativamente alta no coletor, essa pequena sujeira pode estar provocando uma fuga, fazendo com que a tensão do coletor passe para a base. Então, antes de retirar o transistor, nós vamos fazer uma limpeza para verificar se isso resolve. Se resolver o problema, não será necessário substituir o transistor. Então aqui, nós limpamos o transistor. Primeiro nós limpamos com uma escova e thinner. Embora a tensão do coletor subiu, provando que realmente esse era o problema do transistor, mas ainda não foi suficiente para cortar o fotoacoplador. Então, o aluno, utilizando essa pinça, raspou entre os terminais de base e coletor, no próprio corpo do transistor, e a tensão de coletor subiu para o valor normal. Então, o ideal para resolver esse problema é retirar o transistor e fazer a limpeza correta entre os terminais do transistor, para evitar essa fuga, porque geralmente é uma sujeira que fica impregnada no corpo do transistor e acaba provocando essa fuga. Mas aqui nós fizemos isso para não retirar o transistor e não alterar a característica do circuito. Então nós fizemos diretamente na placa. Eu vou mostrar agora como é que ficou a tensão do coletor. Você pode posicionar a ponta de prova no coletor. Observando no osciloscópio,
está agora ajustado em 50 volts e 5 milissegundos. Vamos ligar a fonte. Ok, temos aqui uma DC pulsante com uma amplitude de em torno de 170 volts. Essa é a tensão que devemos ter no coletor desse transistor. Então aqui mostra que o transistor está cortado e com certeza o fotoacoplador está despolarizado. Eu vou aproveitar e medir a tensão de 5 volts lá no conector para confirmar realmente que o circuito agora está funcionando normalmente. Então vamos lá, vamos virar a placa. Enquanto ele vira a placa, vou ajustando aqui o osciloscópio para 2 volts por divisão. Ok, osciloscópio em 2 volts por divisão. A placa já está na posição. Então, para finalizar a análise, ele vai medir no pino do conector, onde devemos ter a tensão de 5 volts, que é o pino indicado como a 5 volts. Ok, ponta de prova no pino do conector e observando no osciloscópio, temos a tensão de 5 volts normal. Então, agora a fonte de alimentação já está funcionando normal. Aqui então nós concluímos essa análise.